Primeiro a todos que estão aqui, bem-vindo ao Tony Talks. Eu estou recebendo talvez um das personagens mais ilustres desse Brasil e definitivamente uma das pessoas que eu tenho maior admiração, que eu tenho maior carinho, sou amigo da família há muitos anos, tenho um respeito muito grande por todos eles e hoje, quem conhece a palavra oráculo, antigamente na Grécia Antiga era uma fonte de grande conhecimento. Hoje eu trago um oráculo brasileiro, José Altino, um amigo, um pai, um marido, um desbravador do Brasil, um empreendedor. Zé, muito obrigado pela presença. Que honra, literalmente que honra em recebê-lo aqui. Eu fico honrado de você ter me chamado. E fico mesmo bastante honrado com isso. E até quero te dizer uma coisa. Se eu sair para pescar jacaré e ver um boi, eu pego o boi. Tem gente com a carne dele atrair mais jacaré. Tem gente que leu o nosso livro. Tem gente que não leu o nosso livro. Eu só queria te falar isso. Muito obrigado. Eu pego o boi para poder atrair mais jacaré. Tem gente que leu o nosso livro. Nós escrevemos um livro chamado Pobreza Opção e essa é uma das histórias no livro. Muito obrigado. De ler seu livro. Muito Parabéns. Obrigado. Poxa, vamos lá, é tanta coisa para começar. Vamos começar pelo que a gente estava batendo um papo. Não sei se vocês sabem, o Zé é piloto. Não só o Zé é piloto. Posso chamar de Zé? Ou... Não, vamos lá. É piloto, como a família toda é piloto. E é uma pergunta que quem conhece o Zé Altino, ele tem um irmão que chama-se Ângelo Altino, que também é uma pessoa maravilhosa. O Tininho, né, o Altino também, que é um grande amigo. O Beto também, todos. Eu tenho o privilégio de falar que eu sou amigo de todos. Mas eu tenho uma pergunta. Quem é melhor piloto, hein? O Ângelo ou o Zé? Porque eu já ouvi falar que o Ângelo é melhor piloto. O que você me fala? Não, eu considero o Ângelo melhor piloto que ele, embora eu seja umas 2 ou 3 vezes mais voado que ele. Mas em compensação, eu escuto todo mundo falar, não, o Ângelo voa melhor, mas se eu quiser botar minha família no avião, vai com o Zé Altino. Então eu fico satisfeito com essa comparação. Quando que você começou a voar? Acho que em 1963. 63. Eu não era nem nascido, eu tô com 53 anos, eu não era nem nascido, não. Eu e o Ângelo tivemos reveses com aviões, mas nunca quebramos, nunca machucamos ninguém, avião nosso nunca machucou ninguém. Nós já andamos da nossa quebrada em avião, mas assim, sem tirar sangue de ninguém, nem sair ninguém ferido. Isso aí Deus nos ajudou muito. E muita gente, por exemplo, Tony, pensa que o nome papai está no aeroporto por questão de política, por questão de ser político da cidade. Não é por isso, não. O nome papai está no aeroporto. Aí que ele foi o primeiro piloto mineiro a pousar todas as cidades do leste mineiro. Foi ele. Ele, no ano de 1942, 43, como capitão, foi requisitado pelo Exército para voar com o general Falconieri para fazer o traçado da Rio Bahia urgente, por causa da ameaça dos submarinos alemães na costa. Então tinha que fazer a estrada com urgência. Então foram ele e o general com o avião dele que fizeram o traçado da Rio Bahia de Fervedouro até a divisa da Bahia. Traçaram o aviãozinho dele, traçaram as pernas, aquele troço. E vai, né? E vai. Não tinha GPS, não tinha nada. Então, se teve um aviador honrado na vida, ele sofreu 9 acidentes, dos quais uns 4 ou 5 graves, mas foi um dos primeiros pilotos, realmente, do estado de Minas Gerais. E isso mereceu. Aqui em Valadares, ele pousou ali, na Marechal Floriano. Antigamente o aeroporto ali, né? Não tinha nada. Não tinha aeroporto. Ele pousava no meio da rua. Tem fotografia dele pousado no meio da rua, lá em Tambacuri. Meu avô morou na Rua Bahia há muitos anos. Ele falou que antigamente naquele pedaço ali da Rua Bahia tinha um aeroporto, ou tinha uma pista. Não, o aeroporto antigo aqui era na Pedro Lessa. Desculpa, na Pedro Lessa. Pedro Lessa que era o aeroporto antigo daqui. Ele morava na esquina ali da Pedro Lessa com Rua Bahia. Ele falou que tinha... Ali antigamente tinha aeroporto. Ali. O Alfeu, inclusive, caiu com o avião na esquina, na casa da esquina da JK, na Rio Grande do Sul. Quando a gente fala, né, não sei quem as pessoas estão nos assistindo, o Zé é filho de também um personagem ilustre na história mineira, que é o Coronel Altino. Eu acho que se a gente fosse falar só do Coronel Altino, a gente tem umas 30 horas para falar, né? Olha, eu tenho muita satisfação. Onde eu chego, em Minas Gerais, eles falam, conheci muito seu pai. E a satisfação que me deu, o maior presente que eu tive na vida, foi vê-lo chegar na Amazônia e muita gente fala assim, você é o pai do Zé Altino? Quer dizer, inverteu o quadro, né? Aí isso deu muita satisfação para ele, deu para mim esse afago das pessoas e o respeito que as pessoas nos deram. Isso vale para nós qualquer coisa. Há quantos anos você conhece a Amazonas? Eu fui a primeira vez em 1967. E
eu fui puxar uns trilhos, levar poste da Cavan para Belém. Estava acabando de abrir a Belém Brasília. Eu tinha ido antes, em 66, com o J. Pérez. Eu só conhecia lá, estava abrindo a Belém Brasília. Aí depois peguei um contrato para transportar, não sei, quantos milhares de poste. Só que eu não podia voltar com as carretas, eu tinha uma frota de Scania. Aí eu fui para arrumar coisa para carregar para voltar. E consegui um contrato com a Siderúrgica Tupi para desmanchar uma ferrovia que tinha de Belém para Ananindeua. Aí eu cheguei lá, peguei o contrato, comecei a desmanchar. Eu não sabia que tinha um costume naquela época lá, de na hora do almoço todo mundo ir dormir, parar o serviço, ficar até 3h30 da tarde parado esperando a chuva passar. Aí um troço que eu pensei que ia demorar assim 3 meses, o troço foi para lá de 6 meses, 7. Aí eu, para não fazer nada, ficar lá esperando a chuva passar, pô, eu comecei a respeitar a ordem do lugar, aí comecei para garimpo. Tinha um garimpo lá no Rio Jari, eu subi Amazonas, fui lá pro Rio Jari, conheci garimpo, conheci tudo. Naufragamos na foz do Jari com o Amazonas, porque ele me deu para pilotar a merda da lancha, aí eu vi na correria danada com a lancha. Por sorte, ele falou assim, 10 minutos antes, vocês já tinham, vamos botar o colete. Aí eu botei o colete, e ele também. Por sorte também, nós acenamos a mão para pescador, tá na beirada do rio, e nos viram passar. Aí eu não abaixei a proa da lancha, e o resultado foi que eu não vi que tinha passado um navio de grande escalado no Rio Amazonas, que cria uma onda muito grande. E o resultado, quando a onda veio, eu entrei de bico na onda e pronto. A lancha foi para o fundo e nós ficamos em cima por causa dos coletes. E esses pescadores que nos tiraram uns 15, 20 minutos. Quer dizer que essa incursão primeira minha com o mundo amazônico, com o ouro, com o garimpo, quase termina em tragédia, logo de cara, né? Quando a gente, eu acho que lá fora se fala, no exterior se fala-se mais da Amazônia do que talvez a gente próprio no Brasil. Bom, vamos de coisas mais recentes agora. Então, a Petrobras parece que vai começar a extrair petróleo na Amazônia. Tem muito petróleo lá? Você acredita que realmente vai ser um grande empreendimento? Porque muita gente fala assim, poxa, a Venezuela produz um petróleo que quase tão bom quanto o petróleo da Arábia Saudita, que eles falam que se você tem, dependendo do poço que é extraído do petróleo da Arábia Saudita, se você tiver não é recomendado, mas se tiver um carro a diesel, você quase que pode colocar do poço dentro do carro. Diz que a Venezuela também produz esse padrão de petróleo. Tem petróleo na Amazônia? É rico em petróleo? A Venezuela, o petróleo da terra não é amazônico, né? O petróleo é do Golfo. Uhum. E o petróleo dela, da Venezuela, é diferente dos demais por ser um petróleo pesado. Tanto que o único país mesmo que tem refinarias boas para aquele tipo de petróleo é os Estados Unidos. Por isso que o Trump está brigando. Quase que 60% das refinarias dele é feita para aquele petróleo da Venezuela. O petróleo do Brasil é pesado ou não? Não. O nosso é leve. E o petróleo, a única refinaria que nós teríamos aqui para refinar o petróleo venezuelano, foi a visão que o Lula e o Chaves tiveram, foi essa que estava Abreu e Lima que está fazendo lá em Pernambuco, que não acaba nunca dessa corrupção toda, aquela palhaçada toda. Mas o que a Venezuela tem é quantidade. Ela é realmente a maior reserva de petróleo do mundo. E esse petróleo, a mesma base dele, é que foi para as Guianas, por exemplo. Sim, que está tendo uma confusão lá agora, que tem a grande descoberta do petróleo. Explodiu. Tanto assim que a Guiana tem aproximadamente 450, 400 mil habitantes. Hoje já deve ter ido lá para os 600, 600 com pessoas de fora, inclusive com muitos brasileiros, né? Hoje isso está permitindo ao governo da Guiana dar $3.000 para cada morador da Guiana por mês. Com essa descoberta do petróleo. Olha o tamanho da descoberta. E esse petróleo, ele ocorre ao longo da costa. Passa pelo Suriname, que não tem assim um governo que tenha a praticidade dessa e não encontrou ainda, porque ele era uma colônia holandesa que os holandeses abandonaram porque começou a custar caro. Mas breve ele começa também. Aí pula a França, a Guiana Francesa, que interesseiramente ela aprovou uma lei lá na Assembleia Francesa proibindo os estados ou províncias ultramarinhas francesas explorar petróleo em seus mares mais profundos, porque tem medo da independência. Uhum. Tem medo da colônia ficar aí. E a Guiana Francesa está um trisco da independência. Ela está se tornando com ouro, com tudo, de garimpeiros brasileiros. Tem também. dinheiro, pode começar a ser dona do nariz, né? Eles acham assim, que vai ser independente, não tem jeito de eles lutar para não ser. Uhum. Né? E o Amapá, que era francês,
Nós tomamos por causa de garimpo. Sim. Por causa do garimpo do Lourenço. Né? Os dois irmãos lá brigaram, tomaram o garimpo e, no tomar o garimpo, tomaram o território. Também botaram o exército francês para correr e virou o Brasil. Porque os caras, os garimpeiros eram brasileiros. Então, essa ocorrência do petróleo vem pela costa. Aí fala assim, não, o petróleo está na Foz do Amazonas. Aqui, Foz do Amazonas, o quê, ué? O petróleo está a 580 quilômetros da Foz do Amazonas. Então, Dizer, o Foz do Amazônia é um marketing né, anti-desenvolvimento. o ambientalista já fala como Foz do Amazonas, que é isso? É a mesma coisa falar que o Rio está saindo aqui e o petróleo está para lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, não tem cabimento certas coisas aqui. E o brasileiro realmente não tem a curiosidade de procurar saber da informação, a correta informação, aí fica com esse negócio, não, está na Foz do Amazonas, para pegar o nome da Amazônia, que é um dos 10 nomes mais publicados do mundo, Antônio, é a Amazônia. E todo mundo que quer aparecer, fala em Amazônia. Se não falar na Amazônia, não aparece. Uhum. Quer dizer, e gente medíocre não gosta de ficar perto de gente inteligente. Gente medíocre não gosta de ficar perto de quem está falando uma coisa que ele não pode responder. Uhum. Então o que faz? Apela para esse tipo de coisa. Apela na mesma hora para a Amazônia. Oh, meu da Amazônia. Grita, né? A mesma coisa você assistir. Que o Brasil inteiro assistir, ninguém questionar. O Raoni nunca foi tuxaua nem chefe de Tchucaramã nenhum. Nunca foi. Ele só foi um índio folclórico, botou um toboque no peixe, e o Sting chegou, viu aquilo, agora levou para a Europa para passear, mostrar para os outros. Mas ele nunca foi chefe de nada. Aí você está num país, você chega, o presidente da República do país foi lá, porque a Angelina Jolie foi. Aí ele vai lá, o índio vira para ele assim, ô presidente, não deixa explorar petróleo nas costas do Amapá. O índio não conhece nem o mar, ele nunca foi lá. E aí virou... Está na cara, é evidente, que alguém mandou ele falar isso. Porque ele falando isso saiu na imprensa, porque saiu na imprensa, aí a imprensa publica e tudo. Tá, mas vamos lá, então tem esse petróleo, existe Nossa esse petróleo. Senhora. Aí, isso acontecendo, eu falo, é tanta coisa pra gente trocar de ideia. Quando a gente fala de petróleo no Brasil, a gente volta a fazer. O Brasil não tem refinaria. Produz petróleo, desculpa falar, mas a nossa capacidade de processar esse petróleo é um lixo. Em relação ao que a gente vê nos Estados Unidos, você já esteve lá várias vezes, você vai no Texas assim, você anda, sei lá, de 15 em 15 quilômetros, tem um poço lá, que ela fala assim, reserva nacional, reserva nacional, reserva nacional. E quando você produz petróleo, você é dono do petróleo, você tem os seus royalties, seus direitos daquele petróleo lá dentro. Tem várias teorias. Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil hoje tem a Petrobras, que é dona de um dos maiores países do mundo do petróleo, é dona totalmente do que acontece no petróleo no Brasil. Aí tem muita gente que argumenta e fala assim, nos Estados Unidos é tudo privatizado. Tem mais de 40 empresas de petróleo, por isso que tem tanto petróleo e tanta eficiência. Isso por um lado, você acha que seria inteligente falar de uma privatização de Petrobras para melhorar o resultado financeiro do Brasil? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Né? É aquilo que eu estava falando com você antes, quando eu estava conversando ali. Ninguém pergunta o porquê das coisas. Os acionistas da Petrobras hoje não querem a privatização de jeito nenhum. Dá muito dinheiro. Sim. Os acionistas particulares da Petrobras hoje são uma grande maioria dentro dela. Só não é a maioria estatutária para o Estado continuar controlando, para poder preservar o direito deles da exclusividade da exploração petrolífera no Brasil. Só por isso. Tem um ditado que atribui-se muito Você entendeu a jogada comercial agora? Atribui-se muito a Rockefeller, que fala que o melhor negócio do mundo é um posto de petróleo bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um posto de petróleo mal administrado. Continua sendo do mesmo jeito. E a mesma coisa, né? O melhor capital do mundo, qual é que é? O melhor capital do mundo é a informação. O segundo é o relacionamento. O terceiro é o dinheiro. Você com informação, você já está com um capital enorme na mão. Você com a relação, você está com o segundo bom capital na mão. Aí você com o dinheiro, você vai saber o que você vai fazer com ele. E quando você tem o dinheiro e tem os outros dois, aí... Vai embora. Aí vai embora. Se você tem o dinheiro e não souber nada como fazer, você vai perder o dinheiro. Então, vamos lá. Então esse petróleo existe. Esses dias eu vi um artigo falando que... Contando a história, que tem um espanhol, agora não me veio o nome dele na cabeça, que foi um dos primeiros que desceu o Rio Amazonas, né? Começou lá de cima, foi descendo o Rio Amazonas. E ele fala que ao longo da foz do Rio Amazonas tinham várias civilizações. Então a gente fala muito de, nossa, estamos destruindo a floresta e nunca mais vai recuperar a floresta. E ele fala de cidades na foz do Amazonas com desenvolvimento, com grande estrutura. E acreditam-se que com as doenças que vieram, né? Catapora, varíola, sei lá... O que vieram com os espanhóis matou muitas população. Hoje, quando se tira imagens de satélites, se vê traços de cidades, ou que seriam cidades que há muitos anos atrás, que a floresta tomou em 200, 300 anos. Quando se fala desse desmatamento, o Brasil está matando a floresta, o Brasil está destruindo tudo,
quanto dele que é real, quanto dele que você acha que é mídia e quanto dele que é recuperável se fechar o olho e fazer assim, deixa acontecer com 20, 30 anos o negócio vira outro. Primeiro que assim, a história do Brasil fica contada, os feitos do Brasil viram casos, Uhum. viram narrativas. Esquece de como foram feitas as coisas, como as coisas foram, para contar um caso, que não tem nada a ver com a origem. Primeiro que aquela floresta ali, ela é pouco mais velha que Jesus Cristo. Pouco. Pouco antes de Jesus Cristo. Segundo, lá tinha uma ocupação humana que não era desses índios. Eram os povos originários, que não eram esses índios. Tinha outros povos lá na Amazônia que encontrou-se muito vestígio deles lá. Os próprios garimpos, quando vai trabalhar nos baixinhos, nos baixões, aquela coisa toda, cavando, encontra 3, 4 metros de profundidade, encontra artefato deles, dos povos anteriores aos índios. Não se sabe bem o que foi. A Amazônia era uma grande savana. E que todo mundo comete um erro sacro em relação à Amazônia. Todo mundo diz que chove, que a Amazônia faz chover. Mentira, isso não existe. Ela existe porque chove. Isso Não é o contrário. Isso é a verdade. Ela existe porque chove. E por que ela chove? Porque o Equador é o maior caldeirão de evaporação de água que existe no mundo, naquela região. Porque as águas do oceano já são águas quentes naquele local. Nós temos aqui na costa brasileira corrente de Humboldt, uma corrente fria, gelada. Lá é uma corrente quente. Você vai tomar banho lá em Fortaleza, por exemplo, de noite. Se for ficar fora da praia, você passa frio. Você quer esquentar, você entra dentro d'água. Então, com o calor e com a presença do sol, você tem uma evaporação formidável. E na Amazônia não existe uma serra cercando a entrada das nuvens baixas, no sentido sul-norte. Não tem. As serras que existem lá baixas são no sentido oeste, leste-oeste. Quer dizer, então as nuvens baixas entram, vão embora. Aí você lá vê realmente grandes fenômenos da natureza em relação a isso. Você vê, por exemplo, quando elas chegam lá nos Andes, que os ventos quentes entram, você tem vento amazônico. Não é um vento forte, são 18 a 20 nós a velocidade do vento amazônico. Você voando de Manaus para Amapá, por exemplo, para Macapá, você vai gastar 4 horas e 10. Você voando de Macapá para Manaus, você vai gastar 3 horas e 15. Olha a velocidade desse vento, é muita coisa. Então a verdade é que essas nuvens baixas, essas nuvens quentes entram pela Amazônia dentro. Aí quando chega lá, chega de noite principalmente, encontra as nuvens frias que estão descendo dos Andes. É cada pau que você não acredita. É cada trovão, é cada raio, cada corisco, cada coisa. Você vê assim, um fenômeno trabalhando. Aí esses ventos quentes começam a empurrar as frentes frias, mais fracas, e começam a descer as cordilheiras e fazer a curva e entrar no Brasil. Isso é uma realidade. Mas essa chuva não é provocada pela Amazônia. Não tem nada de posta nenhuma de rio voador, essas coisas não existem. O que existe é o Atlântico trabalhando. E encontrando a facilidade de subir para um terreno baixo. E que não tem nenhuma posição. Não é igual ao Nordeste, tem uma chapada da borborema. As nuvens evaporam no oceano, mas se tornam pesadas, carregadas de material de gelo, não consegue passar pelas serras que as cercam. Na Amazônia não tem, vamos embora com toda a facilidade. Por isso que na Amazônia, você voando lá, você aprende meteorologia rapidinho, rapidinho. Senão Porque você cai, né? muda depressa demais. Você sai voando, o tempo tá bonito, aí pronto. Aí você está no Equador, do lado de cá está de um jeito, do lado de lá está do outro. Aí você começa a ter que aprender isso para ficar vivo. Porque se você encontrar algum piloto, alguém que diz que não tem medo de voar lá na selva amazônica, você está encontrando um mentiroso desgraçado. Todo mundo tem, isso é bobagem. E nós, na nossa época, não tinha GPS, não tinha nada, era pior ainda. Mas mesmo hoje, todo mundo, ninguém gosta muito. Por causa dessas mudanças. Tem base militar americana na Amazônia? Não, não tem. Não tem. E se eu disser por que não tem, por que o americano conquista a Amazônia, você não vai querer acreditar. Eles não querem vir. A Amazônia, na época que nós estávamos lá, ela chegou a 1 milhão de casos de malária. Você não tem ainda conseguiram fazer uma vacina contra a malária, mas ela fica tão mais caro, a vacina, que não tem jeito. Até agora não conseguiu nada bom. Nem a África do Sul conseguiu. Então dizem os soldados americanos, e eu falo isso mais para gozar os americanos e brincar com eles lá. Soldado americano gosta demais de tomar banho, rapaz. Com sabonete por dia, ele fica um manjar pro mosquito anafilino. Quer dizer, e na Amazônia, para não pegar malária, se você quiser tomar banho, vai tomar depois de 7 horas da noite. Não toma antes, não.
Você toma banho 5 horas da tarde, como o Tininho, meu irmão gostava de tomar banho, ficava lá na represa. Bonitinho. Mas ele pegava a malária e vinha pro colo da mamãe aqui. O Tininho, vai aqui pro hospital aqui, tropical, que fica melhor. Mas você não pode tomar banho, você não pode ser assado. Você quer tomar banho de manhã? Toma até 6 horas da manhã. E não faça suas casas no baixo, faz no alto que o mosquito não sobe morro. Então tem umas regrinhas para cumprir que o amazônico sabe como faz. E o americano não, o pessoal do exército, a gente gosta, até eles, porque eles vão chegando a pegar malária. Toma banho, tudo, tem marido de andar asseado, vira manjar de mosquito. Então eles sabem disso, eles sabem Mas que eles falam muito que a guerra na selva é para soldado brasileiro. não tem cura para malária, porque a malária afeta principalmente países pobres. Se tivesse malária no norte do mundo, já tinha uma vacina para malária. Nós desenvolvemos a vacina do Covid com 1 ano e meio? Não, eu vou discordar por um motivo só, Sônia. Nós não tínhamos malária na América. O mosquito da malária veio nas caravelas dos navios Silqueira de Colombo. Ele é que trouxe esse negócio. Só que aqui o ambiente era perfeito para proliferar, então. Eles falam assim que os garimpeiros que levaram malária para o sítio. Não, fomos, garimpeiros nenhum levou malária. Quem trouxe a malária para a América foi o navio de Colombo. Não, aí ele inventou de plantar cana, inventou de escravizar a ilha para plantar, e cada vez que ia e voltava, o navio era mosquito. Esses mosquitos são africanos. Então, isso é que causa esse caos. E não tem. Eu, por exemplo, peguei uma malária uma vez, eu estava em Itaituba, lá em Araçatuba. O garçom veio me servir, eu estava normal, não tinha nada. Aí eu sentei na churrascaria e ele veio me servir. Ele foi, pediu uma picanha, ele foi botou um espeto da picanha, com uma lasca de gordura desse tamanho. Na hora que ele botou, eu fiz assim, opa. Eu reagi na hora com a presença da gordura. Eu virei pro cara e falei, vamos embora para São Paulo pegar um avião, porque eu tô com malária. Ué, como é que você sabe? Eu reagi com a gordura. Gordura é um sinal de malária? Você reage na hora com a gordura. Mas isso já foi a 5ª ou a 6ª malária. E essa demorou a passar. Aí, minha família morava em Brasília. Aí eu peguei o Transbrasil, a gente não esquece dessas coisas, peguei o Transbrasil em São Paulo e serviram uma feijoada, uma delícia, naquele tempo servia a coisa a bordo. Uma feijoada assim, com aquele cheiro gostoso. E eu não quis comer, porque eu vi que estava com a problema da malária. E cheguei, eu não ia para Manaus. Aí eu disse sim, fui para o apartamento da família. Mas chegou de noite, eu fiquei tão ruim. Falei, não, vamos para a UPA aqui. O médico não conseguiu detectar qual o tipo de malária que eu estava para poder dar o remédio. Se era falcípara ou se era Vivax. E o resultado disso, ele tentou, não conseguiu. Porque se conseguisse, era só dar o remédio, a recuperação era quase imediata. Aí eu falei assim, deixa quieto, amanhã eu pego o avião. Aí eu fui na VASP. Aí eu lembro até hoje que eu sentei lá dentro do avião da VASP, logo nas primeiras filas lá. Aí eu estou assim, decola, porque eu sabia. O avião decolava às 11h30. Eu falei, a febre vai chegar às 11 horas. Se ele vê que eu estou com febre de malária, ele bota para fora do avião. Porque quando você está com acesso da febre da malária, qualquer mosquito que picar você e picar o outro... Transmite. É na hora. No dia seguinte ele já está com malária. Ao contrário de quem pega a malária piscado por mosquito. Aí são 14 dias de incubação. 14 dias você apresentar malária. Mas se eu tiver com malária, se estiver perto de mim, e na hora que eu estiver com febre e me picar você está na hora. Aí eu pensei, vamos botar para fora do avião. Aí estou sentado lá, daqui a pouco pegou o cobertor assim e tal. Ele foi taxiou. Quando ele já estava na posição 2, eu comecei a tremer. Pô, a aeromoça estava sentada assim, falou, o senhor está passando mal? Eu falei, não, eu bebi demais, eu não sei o quê. Quando ele tirou as rodas do chão, aí ela veio. Não, o senhor está com problema sério aí. Eu falei, chama o copiloto lá para mim, por favor. Aí ela foi e chamou. Falei, rapaz, eu sou comandante também, o problema é esse. Não fala nada, agora você só pega aquele spray que vocês usam para matar mosquito dentro do avião, passa ele dentro do avião todo, não tem problema nenhum. E assim foi feito. Eu cheguei lá em Manaus, fui direto no hospital tropical. 15 minutos identificaram a malária, no dia seguinte eu estava bom. Resolveu. Não, eu vim da África do Sul. Junto comigo no avião, na Sudáfrica, tinha uma escola de samba. Passou lá. 10 escolas de samba, 7 estavam com malária. Aí eu conversando com eles dentro do avião, aquela coisa toda. Aí eu falei com eles, como é que é? Tem 7, hein? Vocês vão parar aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, não para não. Chega do aeroporto, vai embora para o Amazonas, que aí não vai tratar não. Quando morreu o quinto, os 2 que sobraram foram. Aí foram. Mas você vê como é que é isso. O Brasil
a gente estava comentando isso antes, eu falo que o agro hoje é a âncora do Brasil. Quando eu olho o agro como o que a gente exporta, né? A gente exporta boi, a gente exporta trigo, a gente exporta é, soja. Eu costumo dizer que a gente está exportando água, porque para fazer esses produtos que a gente exporta é muito grande. Aí, por um outro lado, o Brasil hoje é literalmente o celeiro do mundo, né? Alimenta a China, está alimentando a Europa, não alimenta mais porque senão quebra os países europeus, os Estados Unidos também. Mas em relação à tecnologia, o agro rende, entre aspas, pouco dinheiro. O que a gente comentou antes, hoje a NVIDIA, que é a empresa que fabrica os chips que são responsáveis pela grande parte da inteligência artificial, está avaliada em 5 trilhões de dólares. Se a gente pegar todas as 100 empresas do Brasil, principais listadas na Bolsa, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, e todas as 100, a NVIDIA compra essas empresas conservadoramente. Se pudesse, não, pega todos aqui e liquidar, vamos pegar isso aqui, tudo comprar, pau a pau hoje, compra 20 vezes. O Brasil, uma empresa compra o Brasil 20 vezes. Como é que a gente faz para melhorar esse posicionamento do Brasil? Porque talvez o defeito seja que o Brasil é tão rico que a gente terminou deixando as coisas passar. Porque a gente vê os países nórdicos, não tem nada. Você vai na Europa, não tem nada. Ela não tem absolutamente, na Suíça não tem absolutamente nada. E a gente pega o Brasil, que tem tudo, e a gente vê o povo passando dificuldade, a gente vê o país ranqueado entre os piores do mundo em 1 milhão de critérios. E aí? Você já viu o mundo inteiro, você conhece o mundo inteiro, você conhece o Brasil mais do que talvez 99,9%. O que a gente faz? Como brasileiro, onde a gente vai? O que a gente. Nós temos um problema sério no Brasil, Tony, que o brasileiro não respeita seus melhores valores e talentos. Inclusive, um deles morreu aí há pouco tempo, que foi o Aloysio Paulinelli. Ele é um dos responsáveis desse Brasil agro que você está falando aí. Ele e o presidente da Embrapa, que agora me foge o nome, eles tiveram uma reunião com o Geisel, e o Geisel disse a ele, mas que coisa, não conseguimos produzir, o que é que nós temos que fazer? Eu já tinha participado dessas questões na reunião na Embraer, com o Coronel Osíris, que queria fazer a Embraer, e que estava obrigando a gente a importar o avião Piper. E eu brigando, nós vamos Cessna e Beechcraft, o que é que vai importar Piper? Eu brigando. E eu falei com ele, falei, ô Coronel, você tem que levar o Brasil para o lado da vocação dele, que é da agricultura. Na hora que o Brasil que der estrada para Mato Grosso, Centro-Oeste, nós vamos ser o maior produtor do mundo. Porque o Brasil tem uma coisa que país nenhum tem. Clima. Nós podemos fazer 3. O maior equilíbrio de clima do mundo é nosso, para esse tipo de finalidade. Será que o senhor não está vendo isso? Que eu voava muito no Centro-Oeste e via aqueles campos, aquelas coisas. Eu falei, nossa senhora, olha que der isso. E o Aloysio Paulinelli e o cara da Embrapa deram 1.680 bolsas de estudo no exterior para isso tudo. Então, hoje, nós temos uma tecnologia de campo invejável. Nós não precisamos daquelas coisas que os americanos inventam. Você tem lá um dos maiores produtores agrícola do mundo, era os Estados Unidos, e o segundo lugar era do estado de Iowa. Todo mundo sabia disso. A agricultura do estado de Iowa era uma agricultura tocada como familiar. As próprias famílias que trabalhavam no estado. Eu tive lá, tive a oportunidade de conhecer e vi isso, por interesse vi isso. Então, se você chegar hoje, percorrer, sair daqui, Patos de Minas, subir, Tumbiara, Jataí, e você não acredita. Você vai falar assim, isso não existe. Então, quando eu escuto falar assim, a empresa tal, o chip tal, eu falo, é impressionante, mas essas 5 maiores declarações de pessoa física no Brasil estão numa cidade do Mato Grosso. Se é uma declaração física grande, significa o quê? Que não tem empresa por trás disso. Você pega uma cidade do Mato Grosso como Sapezal, e uma cidade detendo a maior quantidade de imposto recolhido de exportação. Sapezal. Aí Sinop não tem nem onde botar mais nada, nem dinheiro, nem ninguém. Sorriso, uma grande campeã. E lá é dividido assim, aquela ali, os mineiros, aquele ali, falando, aqui é misto de gaúcho, aquilo não sei o quê. Igual Nova Mutum dos mineiros, que fica... Cada hora uma cidade está passando na frente das outras. Você falou em produção de muita coisa, você esqueceu o algodão. Sim.
O algodão está lá em cima. Quer dizer, a indústria vai bem. O que está acontecendo no Brasil, primeiro, é o sistema de informação. Como eu escrevo e falo em jornal desde que eu era menino, praticamente, 14 anos, quando inaugurou a Rádio Bituruna aqui em Valadares, eu sempre escrevi muito em jornal. Hoje eu tenho mais de 4.000 artigos publicados. Eu sempre fui curioso para saber o que falar, para nunca ser desmentido. E consegui o feito de nunca ser desmentido. Eu já falava isso, que o Brasil chegaria a isso. E hoje, todo e qualquer brasileiro precisa viajar para conhecer aquele Brasil. E o maior risco que esse país vai correr, se continuar da forma que está, com a centralização de governo que está, agora agravada por essa questão judiciária absurda que nós estamos vivendo. Onde você vê um juiz federal no Estado, você está vendo uma intervenção branca dentro do Estado. Você centralizou o ensino. Foi o maior crime que se cometeu. Você criou um MEC que obriga o estudante de Minas a estudar no mesmo livro que o gaúcho estuda, no mesmo livro que o pernambucano estuda, que você já tem uma quebra de valores a serem vistos e respeitados. Eu disse em Pernambuco lá, eu perguntei a 10 pessoas quem foi um grande herói pernambucano da Revolução Pernambucana. Ninguém sabia. Cabugá, quem era? Ninguém sabia. Porra, o cara foi um herói aqui, o Pernambuco ficou independente aqui 4 meses. Você não sabe quem foi o cara? Quer dizer, então vocês não têm valor a ver. Vocês não têm valor a ver, vocês não sabem o que vocês vão respeitar na vida. Isso é verdade. Você vê o Estado de Alagoas. Por que o Estado de Alagoas está sempre dando trabalho político, apesar de ser desse tamaninho? Pouca gente sabe por que foi criado o Estado de Alagoas. Foi um prêmio à traição o Estado de Alagoas. E pouca gente sabe disso. Foi que na Batalha de Pojuca, os fazendeiros que hoje do Alagoas traíram o exército pernambucano, viraram para o lado da coroa e sacrificaram os pernambucanos. Aí o rei foi e deu a eles a oportunidade, criou um estado, uma capitania para eles, entregou para os fazendeiros da Alagoas, que já começou o treino da traição. Aí nós vamos perdendo a capacidade de avaliar nossos grandes valores. Nós não respeitamos o que nós temos. Se você pegar aqui, sair de Patos de Minas, correr esse lugar, você não vai acreditar no Brasil que você vai ver. Aí nós começamos a correr o risco, sabe de quê? Vai esfacelar o Brasil. Se continuar com esse populismo que está aí, com esse problema no judiciário, a solução que esse povo vai encontrar é a do separatismo. Não demora nada, Mato Grosso está querendo ficar independente, Mato Grosso do Sul ficar independente, que eles têm uma sociedade completamente diferente. Você acha que a gente está chegando perto disso? Estamos chegando perto disso. Um dos estados de Santa Catarina, parece, está quietinha lá, mas todo mundo pensa nisso já. Rio Grande do Sul, se falar nisso, já está embarcando amanhã. Todo mundo não está com coragem de falar. Mas a gente sente isso. O Mato Grosso não tem ligação nenhuma conosco aqui, ué. Eles têm verdades próprias e reais, e nós temos verdades narrativas. Isso está complicando. Você pega o fato, a primeira pessoa que eu ouvi falar 40 anos atrás, ou 30, na questão do Pacto Federativo, que tinha que rever o Pacto Federativo com urgência, foi Itamar Franco, num discurso que ele fez na Universidade de Viçosa. Eu estava lá. Falou, gente, atentem, cuidado com o Pacto Federativo. Ele não era nem presidente. Está errado, Tony. Você vê quais os estados com maior divisa confinante no Brasil. Um deles é Paraíba e Pernambuco. Sim. Corre assim, quase 1.000 quilômetros, parede e meia um com o outro. Aí você tem São José do Egito, está cá em cima. Você pega o carro, desce a serra, vai lá em Patos. São José do Egito é uma cultura, rapaz. Você chega em Patos, é outra completamente diferente, é outro povo. Então a mesma coisa acontece no Brasil. O pessoal do Mato Grosso é outro povo. Se você vê, a agricultura deles não depende de nada. Esses meninos mesmo, irmão Joés, que tinha lá seus açougue, olha onde esse povo chegou. São donos de tudo que é gado nos Estados Unidos. Pois é. Maior empresa de carne do mundo e agora está virando a maior de ovo. Pois é. Não, ele agora quer mexer com energia elétrica. Eu comecei até com o Joel há pouco tempo. O Joel tem esse negócio do frigorífico daqui, né? Pô, Joel, encontrei ele por acaso. Tem um frigorífico lá em Valadares, então você podia ver se podia assumir aquilo. Aquilo facilita a vida. Ele falou assim, facilita por quê? Ele falou, assim você, em vez de usar carreta para embarcar no Rio de Janeiro, você pode botar vagão frigorífico e botar no Porto de Vitória, está feito em horas se você põe a carga dentro do navio. Ele falou, é uma vantagem danada, mas agora eu vou mexer com energia elétrica. Tá, Quer dizer, esse pessoal tem essa visão econômica. No Pará, você tem embarcado para o exterior mais de 150 mil reses vivas por ano.
Mas vamos lá. A gente está exportando, a gente vê paropebas, a gente vê exportação de gado. Aí eu volto a falar. O valor agregado disso termina sendo pequeno, talvez seria a palavra. Eu não sei se a gente se existe a possibilidade do Brasil falar assim, aqui, ó, quem quiser comprar agora isso, o preço é esse. Não sei se a gente consegue ter essa briga. Enquanto a gente termina sendo imposto o preço hoje, o nosso celular é americano. O nosso comunicação hoje, Instagram e companhia limitada, a gente não faz nada mais do que isso aqui. Eu costumo dizer que você chegou a ver o filme Matrix? Depois, se tiver a oportunidade, tem um filme chamado Matrix. Ele fala que nesse filme, ele é basicamente assim: as pessoas estão conectadas numa grande máquina e tem algumas pessoas que se rebelam contra essa máquina e saem. Hoje nós estamos conectados nessa máquina. Tenta hoje, pega um jovem hoje, eu vou dizer que muito pouca gente hoje está conseguindo parar para pensar porque não consegue largar um celular. E a gente não tem controle sobre isso. Então, claro, a gente está produzindo a comida, mas eu falo que a gente tem como conseguir posicionar o Brasil melhor. Eu sou brasileiro, apaixonado com o Brasil, conheci o mundo inteiro, viajei mais de 56 países e quero morar no Brasil. Eu não quero ir em nenhum outro lugar do mundo, eu quero morar aqui, porque o povo é bom, a gente tem um carinho por tudo que a gente vê, mas quando a gente vê o que tem lá fora e vê o que tem aqui, fala, putz, por que o Brasil não consegue ser assim? Antônio, são coisas diferentes, visões diferentes. Você lá nos Estados Unidos fala assim, é um país de 1000 oportunidades de você ser empregado. Sim, seria ser E o estrangeiro. Brasil tem 1000 oportunidades para você ser dono de alguma coisa. Quer dizer, você tem um telefone feito nos Estados Unidos, mas é uma coisa que dinheiro compra. E o Brasil tem coisas que dinheiro não compra, que podem ser sua. Você aqui tem coisas a conquistar, e muitas coisas ainda, que é o que as pessoas que emigrou para o Norte. Em 1988, 89, nós recebemos no Norte e seguramos. Por isso que eu até fiquei um pouco famoso lá, talvez até merecidamente, mas eu consegui tirar 29 empresas que requeriam áreas lá, no Tapajós, que não aparecia para trabalhar. 5 no Norte do Mato Grosso. E nós, em 88, 89, recebemos mais de 1.200.000 pessoas que, em vez de ir para os Estados Unidos, veio para o exterior, foram para lá. E eles vinham com mulher, filho, cachorro, vinham com tudo. Era um inferno. E as empresas não saíam da frente. E nós tiramos na barra as empresas lá. E esse povo chegou, adaptou, trabalhou. Só que naquela época nós tínhamos um governo com visão social. E hoje nós não temos mais. O governo que fala que trabalha para a sociedade, vai dar picanha, vai dar... ele não está com essa visão. Você pega, por exemplo, o problema garimpeiro na Amazônia. Hoje, se tivermos 300, 400 mil garimpeiros, e no todo é muito, porque um bocado deles já foram embora. Um bocado deles já foram embora. Está quase tudo no exterior, está tudo no Suriname, estão lá na Guiana, estão na Venezuela. A Venezuela hoje tem mais de 60 mil. Eles estão indo embora. Mas você pega aqui, sobrou 300 mil. Quantas pessoas 300 mil pessoas sustentam? Dentro de uma coisa econômica, 300 mil direto, fazendo uma produção de algo com liquidez direta na economia popular. Quantas pessoas sustentam? Esse pessoal é trepador e transador, tudo tem fim para desgramar. É muita gente. Aí você escuta o governo com uma palhaçada dessa, de meio ambiente, não sei o quê. Sabe, quem é que pode destruir o meio ambiente? Não é Deus, não será Deus. Não será nenhum santo de macumba. Quem pode destruir o meio ambiente ou conservar é o homem. Por que não investe dinheiro no homem? Por que não investe dinheiro no banco de escola? Por que não ensina ele a viver com educação ambiental? Por que não demonstra como deve ser feito? Por que não substitui a política do não como pode? A melhor política como tem que caber. Ou então baixa uma ordem constitucional que não pode trepar mais no país, que não vai gerar mais gente, não vai aumentar mais a população, não vai precisar mais comida, não vai precisar mais avanço tecnológico no campo, não vai precisar mais comida, nada. Acabou. Quer dizer, se você quer... Nós tínhamos no mundo... 10 anos atrás, nós tínhamos menos de 7 bilhões de habitantes. Pô, hoje estamos chegando com 9. É a mesma brincadeira que estão fazendo com a energia elétrica. Ah, carro elétrico, não sei o que, elétrico, não sei o que, elétrico, não sei o que, elétrico. E ao mesmo tempo não deixa fazer as barragens para fazer energia. Como é que vai fazer? Está pensando que só a voltaica, só a energia voltaica vai resolver? Não, não vai. Não resolve. Vamos voltar na parte ambiental que a gente comenta. A gente vê muito lá fora. Você vê a margem dos rios, em qualquer lugar da Europa, é o terreno mais caro, é a propriedade valorizada, é o lugar que todo mundo quer. No Brasil,
Uma pessoa hoje quer fazer alguma coisa na margem do rio, tem 1 milhão de complicações, aí chegam as pessoas que, infelizmente, estão menos privilegiadas, constroem na beira do rio, aí vira aquela confusão, toda vez que tem um problema, todo mundo passa dificuldade, e a gente tem leis ambientais no Brasil você mexe com garimpo, também já trabalhei com garimpo, você vai tentar tirar uma licença hoje no Brasil para tocar um garimpo de pegmatito, que quem conhece é talvez um dos que menos atrapalha o meio ambiente de uma forma geral, é uma complicação de 2 anos, 3 anos, você consegue falar assim, posso garimpar, né? Tô com um documento legal. Essa rigor ambiental, você acha que ele é brasileiro ou é gente de fora e fala assim, vamos fazer dificuldade lá dentro do Brasil? Uma parte é isso, gente de fora fazendo dificuldade. A outra O parte... que eles ganham com isso? Você já se perguntou, com sinceridade, você olhou para dentro de você e se perguntou, para que nós temos uma Assembleia Legislativa dentro do Estado? Para quê? O que essa merda faz? Para que serve para quê? Não manda nada, faz nada. Tudo acaba federal. Se você mexer com o rio ali, é federal. Se você mexer com o ouro ali, é federal. Se você mexer com as suas pedras ali, é federal. Se você mexer com a madeira, é federal. Se você mexer com a praia, é federal. Ué, cadê os estados? Cadê as capitanias hereditárias? Quem acabou com isso foi Getúlio Vargas, para ser ditador. Mas o próprio rei de Portugal deixou assim, cada capitania, cada estado era dono do seu território, suas terras, suas riquezas, suas matas, seus minérios e principalmente sua educação. Tanto que a primeira escola de ensino superior da América Latina foi Ouro Preto, Escola de Engenharia de Minas, porque sentiram que precisava dela. Aí você vê, a cultura do povo é que constrói as coisas, ela que faz as facilidades, ela que faz a economia. Tanto assim que você nota, dentro de Minas, você tem os mineiros e você tem os gerazeiros. São duas gentes completamente diferentes uma das outras. Não adianta você querer misturar os dois, que é meio complicado. Você tem os gerazeiros, que construíram aqueles coronéis do passado, não precisa mandar as urnas, não, que você já sabe o que é que vai. Então, você tem os mineiros, que é esse pessoal amável, que convida você para você ir na casa dele. Né? Não, te convida para ir na casa dele, mas não é para você ir aceitar e ir, não. É só a familiaridade, que hoje todo mundo diz que é o povo mais hospitaleiro, que são os mineiros. O povo mineiro tem uma qualidade, eu vou abrir parênteses aqui, eu gosto de falar isso, porque é verdade mesmo. É o único povo que existiu no mundo que os escravos lutavam do lado dele. É o único. É o único povo que existiu no mundo, pegava o sábado e o domingo, era do escravo, ele falava assim, hoje e amanhã é de vocês, vai fazer o que vocês quiserem, ganhar o que vocês quiserem para lá. E era o único. E nós vencemos, eles com Borba Gato, vencemos os paulistas e empurramos até a Serra da Mantiqueira lá, com os escravos do lado, era o maior número. E os paulistas sem entender como é que os escravos estavam lutando com mais raiva do que os mineiros. Que os escravos chamavam os paulistas de escravagistas. E os mineiros não, os patrões mineiros, tudo comia junto, ficava junto. Quer dizer, nós somos o único povo do mundo que a escravidão proporcionava isso. Isso está nos livros brasileiros e nos livros do exterior também, em relação aos mineiros. Como é que você pega essas culturas diferentes todas, que eu estava te falando da divisa da Paraíba com o Pernambuco, você desce São José do Egito, chega a Pato, cá em cima é um povo, lá embaixo é outro, completamente diferente. Então, isso afeta a economia, não tem como funcionar. Aí você cria um governo que tudo é ele que manda. E agora tá pior, né? Agora nem é o governo mais que tá Não, mandando. agora os governadores viraram bundões. É tudo bundão, não manda nada. Você vê, o governador do Rio toma atitude, aquela que demorou a tomar atitude. Morreu, dos 100 e tantos que morreram no Rio, morreu alguém que não estivesse com uma arma na mão? Se morreu alguém que não estava com a arma na mão, então está errado. Mas se todo mundo estava com a arma na mão, quem fica com a arma na mão era para dar tiro nos outros. Quem quer dar tiro nos outros está se oferecendo para tomar tiro. Aí sai um ministro do Supremo Tribunal lá de Brasília, que não tem porra nenhuma a ver com isso, vai lá interpelar o governador. Eu escrevi no jornal, paga a passagem dele, manda voltar, porque está no jatinho da fábrica, custa mais caro. Tem nada com isso, vai lá pedir satisfação ao cara, porque o cara foi eleito governador lá para mandar lá, e o cara vai lá perguntar por que ele faz isso. Por que não pergunta para a Polícia Mineira? A Polícia Mineira não aceita esse tipo de coisa, por isso que ela ainda é a melhor polícia que existe no Brasil, a Polícia Mineira. Pergunta. É tanta coisa pra gente falar, aí a gente vai desviando, um assunto vai puxando o outro. O Rio de Janeiro, fala-se que 40% do Rio de Janeiro é tomado por barricadas, pelo crime organizado. Tem cura? Tem conserto? Eu acho que não tem mais não. A única solução que você pode encontrar para situações dessa, indiscutivelmente, é voltar a Estados Federados.
mexe no Pacto Federativo, senão vai dar tudo errado. Mas Você não conserta uma situação daquela no Rio de Janeiro. O crime organizado hoje, ele tem mais força que o Estado. E tem um fenômeno que ninguém se dá conta. Um exército pode perder uma batalha, não altera tanto. Nosso exército pode chegar ali e perder para a Venezuela, não altera nada. Mas a polícia não pode perder. Se a polícia perder, é fim do Estado organizado. Não tem como a polícia Mas perder. a sensação que isso tá ficando pior. Dizem que na Bahia o trem tá ficando complicado. Tem cidades no Ceará onde o crime organizado tá chegando em cidades pequenas. Não, é o que a gente lê, não tive lá para verificar. E fala que o crime organizado tá chegando em cidades pequenas, falando assim: aqui eu quero comprar sua empresa de internet. Aí o cara não tá à venda. Então, beleza, amanhã acaba a empresa de internet do cara, a cidade inteira não tem internet. Mas em compensação, a polícia já criou a polícia. A Bahia já criou a polícia, ela que já sai para matar. Sai para prender para o cara não voltar. Já tem uma polícia especialista nisso. Mas o que eu estava te falando sobre isso, a questão do crime organizado, é que fugiu o controle. É porque o Estado perdeu a força? Você não estava discutindo o valor do ouro, por exemplo, chegando aí a 700, vai a 1.000. Hoje, confessadamente, o maior adquirente do ouro no Brasil é o crime organizado. Porque o ouro, lamentavelmente, nosso governo não tem noção do que ele fez. Eles são coibindo todas as compras legais de ouro, porque diziam que ela que financiava o garimpo. Era o contrário, quem financia garimpo é o comércio, que é parceiro do garimpo é o comércio, o pessoal do comércio. Ao fechar o comércio legal dos compradores de ouro, ficou na mão de quem? Do ilegal. O garimpeiro quer vender aquela merda. Quem deu de dinheiro, ele vende. E a situação hoje virou essa. Aí valorizou o ouro, mas por que valorizou o ouro? Você vai buscar no aprendizado que se lamenta no governo do Lula, por exemplo, é isso. Ele coloca auxiliares que não têm saber nenhum de economia internacional, de nada, como é que são as coisas, como é que não são. Ele não tem saber. Então não adianta. Ele não faz o que o Itamar fez, só botou gente que tinha saber para tocar. Não faz o que o Bolsonaro fez. Porque o Bolsonaro também, eu não acredito muito na competência dele, mas ele teve competência para colocar os seus auxiliares. Tinha um Paulo Guedes que eu gostaria de conhecer muito, um gênio, né? Quem sabe? Quer dizer, se você... O que valoriza demais o ouro que está valorizando hoje? A compra do mercado negro dele, do tráfico. Porque o oficial fica mais caro. Por um motivo só. E a briga grande do mundo e que o Lula está aprendendo, qual é que é? Ele começou a falar bobagem aí, negócio de vamos tirar o dólar como moeda internacional. O Trump negociou com o Brasil, foi isso. Aí para de falar esse negócio de tirar o dólar, porque se tirar o dólar do mercado internacional, da negociação internacional, os Estados Unidos quebra. Tem mais dinheiro fora dos Estados Unidos que lá dentro. Sim. Qual é o único concorrente que tem para o dólar? Ouro. Sim. Ouro. Por que acontece com o ouro? O crime organizado sabe disso. Se ele fizer uma negociação em dólar, vai passar pelo sistema financeiro americano. Toda e qualquer negociação. Como a própria Venezuela ficou bloqueada. Como bloqueia. Aí os Estados Unidos, de repente, bloqueiam os ativos da Rússia que estão lá. Bloqueia não sei o quê. Ele faz isso na cara de pau. Nos Estados Unidos. Ele cancela. Aí ele tem que se manter. Agora, faz com ouro? Não faz. O ouro, onde você chegar... Ele é dinheiro. Ele é dinheiro, ele está ali, não interessa e tal. E onde ele chegar, ninguém sabe, ninguém viu. E os criminosos, as facções, descobriram isso. Eu já tive no meio da África fazendo uma compra de pedra, levei lá uma quantidade em dinheiro, e uma das notas em dólar estava rabiscada. E o cara falou assim, eu não aceito dólar assim não, porque se eu tiver desse jeito eu não consigo. Mas essa pulseira sua, a gente conversa. Então, porque era uma pulseira que eu tinha de ouro, a pulseira eu pego, mas essa moeda, essa nota rasgada, não. Hoje, se a gente fala muito do ouro, né? O ouro hoje, pela primeira vez na história recente, desde 1950 para cá, tem países que têm mais reserva em ouro do que em títulos do governo americano. Então, pra você ver como é que tá a situação do ouro. A Rússia hoje tem 750 toneladas, a França está com 400, a China está com 1.100. Todo mundo estocando ouro. E o Brasil perseguindo quem produz ouro. Que devia estar estocando, né? Agora, ele está iludido, porque não vai parar. Eu não vou parar de trabalhar. Ninguém vai parar. E ele até ajuda que ninguém pare. A Marina e o governo ajuda. Porque quando fala para parar, o ouro vai lá para cima. Sim, porque então, eles tinham medo de ter é um registro que o governo tem que ter na cabeça. Quanto mais merda ele arranjar para o Brasil, melhor fica para quem está no garimpo. E esse COP30 que teve aí? Que inclusive, antes de você fazer o comentário, eu vi um comentário do primeiro-ministro alemão. Ele voltou
no Congresso, né, alemão, lá, e um discurso que ele fez foi assim: ainda bem que nós estamos na Alemanha. Nós temos um país bonito, nós temos um país organizado e nós temos um país onde as pessoas conseguem fazer comércio. Ele literalmente disse que o Brasil o Brasil não está organizado e o Brasil as pessoas não conseguem fazer comércio de tanta complicação que existe dentro do Brasil. O que você fala do COP30? Eu fiz até o último artigo que eu publiquei domingo, foi falando dele, né? Botei até, eu acho que alemão tolo, não foi bem isso não. Foi alemão sem graça. Realmente, a Alemanha é um país bonito. Pergunta a colônia alemã aqui se algum deles quer voltar do Brasil para lá. Não querem, não. Nós, graças a Deus, temos um tamanho de caber não sei quantas Alemanhas aqui dentro. Nós temos muita coisa para arrumar. E na coluna eu escrevi até dos urubus. Aquele que falou agora dos urubus, tinha ave preta, não sei o que e tal. Pouca gente sabe, mas esses urubus já deu um enguiço aqui no Brasil de todo tamanho. Na década de 60, me parece. Que chegou aí os americanos querendo importar os urubus e deu um brigão danado. Foi, velho, queria importar os urubus e deu um brigão danado aí. São no Cruzeiro da Vinácia e tal, e o urubu é nosso e não sei o quê. Porque nos Estados Unidos não tem urubu. E o urubu já provou que é um grande saneador das áreas. Sim. Não deixa de ser. Muita gente fala, não gosta de urubu, não. Já até tem coisas diferentes. Aqui no Mercado Municipal, você lembra que lixaram o camarada porque estava vendendo ovo de urubu com se fosse ovo de gordão? Quer dizer, há casos assim. Mas o urubu é uma máquina higienizadora. Você tem Alter do Chão, que eu reputo como paraíso terrestre, lá no Tapajós. Uma maravilha Alter do Chão. Os urubus ficam tudo lá de lá, do rio, lá de guarda, lá esperando lá. E o brasileiro, lamentavelmente, não tem muita educação. Eles chegam, dá aquela sujeira lá. Quando sai o último, os urubus voam para cá, então ninguém sabe por quê. Os urubus tiram até os sacos de plástico, joga a barriga abaixo, vai embora. Quer dizer, o saneamento é geral. Não tem uma cidade da Amazônia que não tem urubu. Aliás, tem uma na São Gabriel da Cachoeira, porque não precisa, porque lá encontra as duas frentes, a correnteza forte, né? É tão violenta lá na chuva que limpa a cidade, você amanhece o dia assim, aqui tá novinho. Até tem o caso, uma vez eu fui passear lá, não, eu estava trabalhando, mas foi uma pessoa muito amada por mim, né? E chegou de noite, houve um pequeno desentendimento na cama, ela pulou para outra cama assim. Eu falei, peraí, daqui a pouco você volta. Ah, não volto, hoje eu não volto, você vai ver. E tal, eu falei, tá, pode ficar aí, não tem problema não. E estou olhando o relógio, isso devia ser 10 horas. E o negócio lá acontece por volta de 11 horas, mais ou menos. Estou falando isso mais para fazer graça com a coisa. Quando as duas frentes se encontraram, que começaram aqueles trovões, aqueles estampidos, aqueles raios, mas voltou numa pressa. Eu dou. Eu nunca esqueci das palavras, eu dou bem. E veio numa pressa desgraçada, que tremia tudo. Eu falei, até aqui, até a tempestade na Amazônia ajuda a gente a fazer sexo. Oh, meu Deus do céu. Então, se você falasse assim, que conselho você daria pro brasileiro hoje? Como é que é? Que conselho você daria pro brasileiro hoje? Nós temos um país gigante, nós temos um país literalmente, eu falo que um dos grandes poemas que existe no Brasil é o hino nacional. Realmente nós somos uma poesia. Um colosso. Mas que conselho você daria pro brasileiro hoje? A gente mora numa cidade hoje que, felizmente, por um lado, a gente tem muita gente ligada aos Estados Unidos. Infelizmente, por um lado, a gente perde muita gente para os Estados Unidos. Que conselho você daria para primeiro esse valadarense, esse cidadão mineiro que está indo embora, querendo ir embora para a América, para um lugar totalmente diferente, onde ele vai ser empregado, onde muitas vezes ele vai ser castigado, onde muitas vezes ele vai sofrer a ausência de família, a ausência de tudo. Que conselho você daria para esse brasileiro? Esse valadarense, vamos ser específicos agora. Vai ou não vai? Não, eu não vejo assim, mal nenhum no valadarense, o pessoal do Rio Doce para os Estados Unidos. E eu tenho até um lamento quanto a isso, que foi o fato do nosso prefeito não ter recebido aquele senador americano lá da Flórida, não ter hasteado a bandeira dele, porra, ter feito da visita o show, dele, né? um show oficial, levá-lo na Câmara, chamar alguém que conhecia a história do Vale do Rio Doce e de Valadares. Valadares foi o maior município da América Latina na ajuda dos esforço de guerra americano. E são duas coisas que os americanos dão um valor imenso. Primeiro, a bandeira deles. A casa deles lá, toda a costa tem bandeira. Toda. E segundo, essa questão do esforço de guerra americano. E nós fomos realmente... E tem coisas aqui que nós inventamos para eles. Por exemplo, você pega esses trem comprido da Barra do Doce, quem é que inventou isso?
Não foi sapiência nenhuma, não foi engenheiro nenhum. Quem inventou isso foi um maquinista manobrista aqui do Resplendor, que inventou esse tipo de engate que esses vagões usam. É para você ver. Saiu dele. Ciência porque mineira. aumentava as composições, aumentava o efeito corda. Quando entrava na curva, empurrava o trilho para o lado para esticar o trem na reta. Então não dava certo. Um cara inventou. Da mesma forma que quem inventou o comando da primeira locomotiva para comandar as outras locomotivas via rádio, não foi nenhum engenheiro, nenhum técnico. Foi um técnico de rádio que fazia manutenção dos rádios lá em Itabira. Ele que inventou. E não houve consagração nenhuma para isso. Aí você pega, vamos mais para trás, quem inventou o carro hidráulico automático foi um mecânico brasileiro lá em Pernambuco, lá em Recife. Sério? Mas com certeza, foi o cara que inventou. Aí veio passear o cara da GM nas praias pernambucanas, alguém comentou isso com ele, que o cara estava testando isso lá na rua em 1948. Aí ele foi ver. Ele ficou tão encantado que ele levou no ano seguinte, saiu no Cadillac, que foi o primeiro carro que usou. Ninguém fala nada. Quem inventou a máquina de escrever foi um brasileiro também lá de Pernambuco. O Olivetti foi passear nas praias pernambucanas e viu que até levou para a Itália e fez a máquina de escrever. E foi revolucionando a imprensa, revolucionando tudo com a máquina de escrever. Tem uma importância que o computador teve hoje. Sim. Mas o brasileiro, Tom, não dá valor aos seus próprios talentos. Esse que é o problema. Eu estou vendo aí essas coisas, aí você me permite até falar isso. Essa maldade que o pessoal está vendo, esse problema que ocorreu com o Coelho Diniz. Um cara, aconteceu um troço desse tão pequeno, numa organização desse tamanho, não é para recriminar ninguém. Eu não sou muito chegado às coisas. E uma das grandes empresas mineiras. Eu não sou muito chegado ao pessoal do Cresville, porque eles têm uma mania danada de cortar a árvore aqui em Valadares. Eu não sou chegado neles, não. Mas, pelo amor de Deus, tem que aplaudir essa família. Esse pessoal é um gênio comercial para chegar onde chegou, dominar uma empresa daquela. Indiscutivelmente. Dominar uma empresa daquela como o Pão de Açúcar. E chegar, eles receberam do pai realmente uma herança sólida. Mas o que eles fizeram, um troço muito bonito. Eu sei da fazenda deles lá no Acre, essa coisa toda, da pujança que eles se tornaram. E esses falcões, São Paulista, nossa senhora, esse pessoal é muito difícil de mexer. Eles falam assim, Zaltino, você tem implicância danada do paulista. Eu falei, tenho. No Brasil as coisas só andam por causa dele. Agora mesmo, nós tivemos esse caso da Rumo. Eu fui lá, uma vez me chamaram, ainda no governo do Bolsonaro, aí uns amigos meus lá da vice-presidência me chamaram, Zé, vê se você identifica para nós, quem foi que trouxe esses índios aqui para Brasília? Tinha um protesto, 6 mil índios lá. Vê quem trouxe esse pessoal pra cá. Que índios são esses, porque nós não estamos conhecendo? De onde arrumou tanto índio? Eu fui me enfiei no meio do negócio lá. Eu falei, se tiver índio mesmo, eu conheço eles. Aí chamei alguns parceiros índios, Munduruku, chamei um outro lá, Carajá, falei, vamos andar comigo, vamos. Porque eu andando com meio dos índios, eu tinha uma facilidade para descobrir as coisas. Pô, quem estava bancando aquilo tudo eram os construtores de caminhão pesado, pô. Era Volvo, era a Scania, aquele pessoal que estava bancando, para não fazer a ferro-grão. Para não fazer a ferro-grão. Porque atrapalha a produção e venda de caminhão. Não, né? Ninguém sabe, o brasileiro não sabe. É a maior estrada com maior potência no mundo. Os caminhões que rodam no 63, no 153, não rodam nos Estados Unidos nem em lugar nenhum do mundo. Talvez na Austrália rodam alguns com minério. Mas isso não existe, aquela ferrovia de roda. São 7 mil por dia, rapaz. Bitrem, tritrem, aquela coisa toda. Isso virou o eixo. Você tinha antes só para os postos paulistas, que nós vamos falar dos paulistas. A Bacia Paulista, um movimentaço em Santos, um movimentaço em Paranaguá, aquele troço todo, com a produção do Centro-Oeste brasileiro. O Tarcísio acaba de asfaltar a 163, virou para Itaituba, para Miritituba. Chega a Cargill, faz um pequeno depósito para embarcar em balsas. Aí começou a levar e botar em balsa. Aí os outros viram isso, fizeram outro. Os outros viram isso, fizeram outro. Os chineses viram aquilo, fizeram um grandão. Aí descobriram que o preço da navegação é infinitamente menor do que trazer para o posto paulista e virou o tráfego para lá. Aí vem a necessidade da ferro-grão. Passa a 50 quilômetros distante de uma divisa hipotética da área indígena. E os índios estavam lá em Brasília achando ruim para não fazer a ferro-grão. Eu falei, mas realmente não tem motivo, tem um trem errado. E eram os caras que estavam patrocinando aquilo. As empresas de transporte bancando. Aí voltou o assunto da ferro-grão. Volta também outra vez o combate da ferro-grão. Eu falei, mas tem um trem que está agarrado com esse negócio.
Aí passa. Agora vem a rumo dos paulistas, uma ferrovia paulistana, que ganha para fazer o trecho, saindo de Rondonópolis, para voltar para Santos, Paranaguá. Porra. Tudo direcionando para lá. Tinha que ter paulista no meio, que aí já vai puxar a maioria para baixo, para pegar o ferroviário. Tem um número... Enquanto não mexer no Pacto Federativo, então não vamos lugar nenhum. E tem como mexer? Tem. Com o nível de governança que a gente está vendo aí? Tem. Você tem que instigar as assembleias e você tem que instigar os governadores. O governador no Brasil hoje é bundão. Eu chamo de bundão, porque virou todo mundo bundão. Tem que parar com a interferência federal dentro dos estados. Tem que parar com isso. Mas a federação não vai abrir mão. De bom grado não vai abrir mão. Aí os estados não estão com coragem de mexer. Como é que faz? Todo presidente do Brasil gosta de ser imperador, né? Então, mas como é que faz? A federação não abre mão, o estado não tem coragem, hein? Eu uma vez fui tratar, não me lembro bem, foi um negócio da faculdade aqui da Fadivari com o Itamar Franco. O pai ainda era vivo. Ele era o presidente da República. Aí eu falei qualquer coisa administrativa dele, ele virou para mim e falou assim: peraí, Zé Altino, eu sou presidente. Eu não comando. Eu escolho quem vai comandar. Eu escolho quem deverá mandar. Eu escolho quem deverá implantar. Eu só presido. E por isso que, quando ele saiu do governo, a própria capa da Veja publicou. Até que enfim não deu certo. Quer dizer, são coisas que... Essas escolhas são muito importantes para o Brasil. E elas modificam. No Brasil, hoje, tem um homem politicamente que pode fazer um pouco de frente para esse governo. Quem é que é? Tarcísio, lá de São Paulo. Qual a bagagem política que Tarcísio tem? A capacidade administrativa dele, que é fenomenal, e competência. Ministro. Quem era Tarcísio, bem da verdade? Um secretário lá dentro do Ministério da Dilma. E a capacidade dele é que levou ele para cima. Nós precisamos disso. Quer dizer, não adianta mais. A verdade é que agora, isso que você diz, o populismo tomou conta do país. O Lula foi, não tem dúvida nenhuma, o pessoal do PT era de uma capacidade extrema de conhecimento e tudo, de mercado internacional, de tudo, o que criou o PT. Mas eles precisavam de alguém de política popular, porque descobriram que mais de 56% da população do Brasil parecia mais com Lula do que conosco. Aí nós ganhamos. E ganharam. Foram insistindo e ganharam. Só que fizeram aquele primeiro governo brilhante do Lula, que ninguém pode negar, que realmente foi brilhante, e criou não sei quantos mil empresários de sucesso, não sei quantos mil, o Nordeste antes do Lula é um, depois é outro, com aquele pessoal do PT administrando por trás e executando, que eram os grandes pensadores, os grandes técnicos. Para o segundo, ele já perdeu um pouco, já tomou um pouco a rédea, já criou meio populismo, e depois tomou a rédea por completo, acabou com o PT e nomeou a Dilma para ser candidata. Aí desgraçou o Brasil todo e agora lá vai essa desgraceira de novo. Então, perdeu a qualidade administrativa do país. Esse é que está o problema. A única forma que existe hoje são duas, né? Ou você elege governadores, excelentes que sabem brigar pelas coisas no lugar e pelos deveres e oportunidades do governador. Eu volto a repetir, Tony, o que o ministro do Supremo Tribunal tem a ver que o governador mandou a polícia lutar contra a gente armada dentro do estado dele? Nada. O cara foi eleito e o outro lá foi indicado. E o pior que o ministro do Supremo Tribunal, ele é indicado de acordo com a qualidade de quem indicou. Por isso que dá isso aí, ué. Por isso que dá isso aí. Você vê, ali não é lugar de menino. Agora o Lula quer indicar esse outro rapaz lá, menino daquele jeito. Ali não é lugar. Ali é para quem tem mais de 60 anos, 55, 60 anos. Porque para ser um ministro ali, precisa ter ponderação, precisa ter equilíbrio, precisa ter tolerância. Temperança, e né? Principalmente prudência, com quem fala. Porque você vê, nós vivemos num país, você também pegou isso, apesar de você ser bem mais novo que eu, nós sempre escutamos dizer, ordem de juiz não se discute, cumpre-se. Sim. E você já viu tanta gente falando mal de ministro do Supremo Tribunal e de juiz igual agora? Quer dizer, você pega... Eu não lembro outra época que isso aconteceu. Pois é, Antônio, mas você pega situações que manda prender os generais lá, de um golpe que ninguém viu uma arma, ninguém viu um comandante, ninguém viu porra nenhuma. Eu canso de lembrar da minha mãe falando assim, meu Deus, esse menino só matando. Quem é que nunca pensou nas coisas assim? Quer dizer, isso significa que minha mãe queria me matar? Não,
Esse golpe aí é mais ou menos assim, dar o golpe de Uber esses caras. Isso eu já ouvi muito lá em casa. Minha mãe falando comigo, eu vou matar vocês dois. Não tem jeito, não. Não tinha isso, pois é. Quem nunca falou isso? E eu não duvido nada que os generais podem ter mandado. Até que depois esses caras, como o filho do Bolsonaro falou uma vez, um cabo e um soldado fecha o Supremo. Isso significa que ele ia querer fechar o Supremo? Não era, isso é uma forma de reação humana. Aí vai, julga, prende os caras, não sei quantos mil anos de cadeia. Quer dizer, igual aquela menina que pintou com batom, 14 anos de prisão na menina que pintou com batom. Mas é brincadeira a execução do troço desse. Aí você vê essas coisas e nada acontece, ninguém está reagindo. Só que a cada exagero que você tropeça, pode ter certeza que vem um exagero em sentido contrário. Vira a força vai gerando outra força, né? A violência vai gerando outra violência. Eles podem pensar. E nisso tudo, eu comecei a contar com você a parte da Constituição, eu me lembro que eu conheci o Amaral Neto, que era o repórter, já sido deputado federal há alguns mandatos, e na Constituinte, comecei a contar isso para você, até não acabei. Na Constituinte, ele me chamou, ô José, você podia ajudar a gente? Encontrei no gabinete, por acaso, no corredor. Ele falou, toma um café comigo aqui. Eu tenho pouco tempo para falar aí, Zé. Eu falei, tá bom. Vamos lá. Aí eu entrei com ele, só ele falou 1 hora, sozinho. Aí ele falou assim, pô, você podia me ajudar com a bancada da Amazônia? O pessoal gosta muito de você aí, escuta alguma coisa do Centro-Oeste. Vamos passar a lei para permitir pena de morte no Brasil. Eu falei, você tá doido? No governo instável, como nós vamos ter agora, que saiu do governo do regime militar, isso vai virar uma esbórnia política, isso vai virar uma bagunça, o senhor sabe disso. Véio. Agora eu dou um conselho para o senhor, véio. Muda a sua proposta. Que a Constituição diga que o Estado que quiser pode aplicar a pena de morte. Se o Rio de Janeiro quiser a pena de morte, assim, né? Se as famílias do Rio de Janeiro quiserem, aplica lá. Mas São Paulo quiser, aplica lá. Agora o Estado que não quiser, não põe. Mas aí é meio complicado. É complicado por quê? Eu não quero pena de morte. Você já pensou autorizar o Estado a matar os outros? O Brasil não tem assassinato político. Pode perder o controle, né? Não. E no Brasil não tem assassinato político. Esse povo está forçando tanto que agora mesmo o brasileiro escorrega para esses lados aí. Eu rezo demais para um garimpeiro, não dá um tiro no cara do Ibama, não dá nada. Deus me livre, se descambar para esse lado aí, nós perdemos a razão. Nós perdemos todas as razões nossas. Isso é apenas um vento ruim de tempestade que está passando. Isso vai passar. Isso vai passar, porque firmes, conhecedor do trabalho e das razões, somos nós, não são eles. Porque está escrito na Constituição que a obrigação de legalizar é eles. Você não consegue se autolegalizar. Você tem que ir no governo para tirar uma carteira de motorista. Você tem que se cadastrar no SUS para ter os benefícios. Você tem que fazer estudos. Sozinho você não faz. E está escrito lá, nós somos descobridores. Está escrito que os garimpeiros no lugar que eles estão, caberá ao governo legalizá-los dentro da forma da lei. E o governo foi. Tem 157 mil processos parados dentro da agência. E nós que somos ilegais? Ou os vagabundos que não vão trabalhar? Foi da minha lavra, eu era do Conselho Superior de Minas, lá em Brasília, foi da minha lavra. Porque tinha o supermercado de Avarais, ficava requerendo em cima do garimpo, porque o garimpo não podia requerer. Aí nós falamos, é muito fácil esse trem, vamos estabelecer uma taxa por alvará, quando requerer tem que pagar. Nós fizemos, aprovou lá no conselho, eu levei, o ministro era Adriano Chaves, conversei com ele, ele falou, não é isso mesmo, vamos botar isso mesmo. O dinheiro era para o DNPM fazer isso. O DNPM ter dinheiro para poder agir com autonomia, porque ele é um órgão autônomo, pô, autarquia. Eu levei, só tem 4 anos, isso aconteceu na época da Constituição. Eu só descobri há 4 anos que eu fui reclamar lá na agência. Pô, essa merda não anda, mas o que foi? Vocês devem estar recebendo, eu fiz as contas, mais ou menos uns 200 e poucos milhões por ano dessas taxas. O que está acontecendo, pô? Ué, você botou na Constituição da taxa lá, mas não falou que é para vir direto para nós. Então está indo para o Caixa da União, não chega em nós. Não tem verba pra trabalhar. Tem funcionário. Não tem funcionário. Que foi aposentando muito, foi saindo tudo, não tem contratação, não tem concurso, não tem nada, não tem dinheiro para fazer 152. E uma das maiores atividades do Brasil, né, de potencial e de fato, que é a mineração. Não, e mais, por ela ser autônoma, ela não custa nada para o governo. O garimpeiro paga até a aparição da mulher dele. Ele não depende de nada, de nada. E economicamente, quanto mais desgraçado o Brasil tiver, melhor ele fica. Porque o que ele caça tem mais valor do que o dinheiro que o governo emite. Sim. E mais credibilidade. Em geral, né? Eu fazia. O Brasil, com um potencial minerador gigantesco, cria dificuldade para quem pode trazer mais renda para o país. É lógico. Aí você vê, a Vale, depois que privatizou, uma história até interessante. Você quer ver, a Vale.
que eu acho o maior corruptor que já aconteceu no Brasil, chama Fernando Henrique Cardoso. Eu fiz com o Aureliano Chaves, nós andamos para todo canto desse Brasil para não vender a companhia. Não é que nós fosse esquerdista, não quisesse que privatizasse a companhia, não tinha nada disso. Que a pregação nossa, que a companhia era grande demais, vai ser um leão para soltar no meio do mundo particular. Não pode. Você tem um corredor de exportação que é aqui, essa estrada de ferro, tem um outro lá. Uai, são os dois grandes corredores de exportação do país tem. Na mão de uma empresa. Vai tudo junto. O Carajás custou, na ocasião, feito pelo regime militar, que o Carajás não era nem do Brasil. Já a empresa americana, o S Steel, tinha requerido o Carajás, era deles. Eles tinham requerido. O governo brasileiro só não entregou o documento. E acabou pagando. E pagou com a lei que nós, do Garimpo, arrumamos no Congresso Nacional 50 milhões de dólares equiparado para poder dar de indenização à companhia. O Carajás custou 18 bilhões de dólares de dinheiro emprestado pelo Banco Mundial para fazer o Carajás. Aqui, historicamente, você nem fala quanto custou. Aí você pega o que custou 18 bilhões de dólares lá. Aí o cara vende por 3 bilhões de reais. Com o dinheiro do BNDES. E empresta o dinheiro para eles comprar 3 bilhões de reais. Quer dizer, o Carajás pagou 3 bilhões dos 15 de lá, Minas Gerais foi de graça, e mais uma graça do senhor Fernando Henrique. Os interesses da Vale do Rio Doce nas outras companhias que, por ela ser pública, o governo fazia ela participar, como aí essa celulose, aí como é que chama a celulose? Cenibra, os Minas. Só os interesses da Vale dessas companhias valiam mais que os 3 bilhões. Se eu não me lembro, parece que a Vale foi vendida por mais barato que ela tinha dinheiro em caixa. E quando eles venderam a Cenibra, pagou tudo. Literalmente foi. Mas vamos lá. Mais barato que o dinheiro em caixa, você não sabe quanto tinha, não, né? Não. Ela foi vendida em maio, abril, maio, qualquer coisa assim, 3 bilhões. Quando chegou em outubro, tirou 70 bilhões e comprou uma companhia nos Estados Unidos, do caixa dela. Isso é brincadeira, pô. Isso é coisa de paulista. Coisa de paulista. Vamos lá, só pra gente encerrar, a gente tem, é o que eu falo, eu tenho que marcar outras conversas, porque a gente tem assunto para uma eternidade aqui. E eu gosto de falar mal dos outros, não gosto? Nada. Aqui, um conselho para o jovem. O jovem hoje tá uma merda danada, né? Que conselho você daria para o jovem? Eu fui dirigente estudantil em 2 estados diferentes, no Rio e Espírito Santo. E um dos feitos que a gente teve na juventude, não acontecia nada politicamente no Brasil que a juventude não participasse. E sempre foi assim no mundo inteiro. Você pega na Grécia Antiga, onde é que surgiu o mesmo problema? Primeiro problema, lá com Sócrates e tudo, com os alunos dele que se transformaram naqueles grandes da ciência que o mundo conheceu. No Brasil, para não ficar indo longe, a própria Revolução Francesa, que mudou a face do mundo. Os jovens estudantes, a turma de direito, fizeram a Revolução Francesa. Aí exageraram, deu o que deu. Mas no Brasil, quem foi que falou a primeira vez em coisas libertárias para o país? Escola de Direito de Pernambuco, Recife. Depois, quem falou a primeira vez para instalar a República no Brasil, tirar o reinado? Escola de Direito do Vale de São Francisco, do Largo de São Francisco, São Paulo. Sempre os estudantes nisso. Quem foi que reagiu no mundo em 1968 com as políticas instaladas? A juventude. Fizeram aquela bagunça em Paris, aqui, para tudo que é canto. E foi reprimida. Eu estava com meu pai, nós fomos ao Rio de Janeiro, encontramos um certo general lá no Estado-Maior do Exército. Aí eu não nego, toda a vida ajudei ao Exército, gosto do Exército, tenho grandes amigos do Exército, não tem dúvida nenhuma, e senti que tinha necessidade de ter aquele governo de exceção naquele momento. Porque, na verdade, para mim não foi ditadura, foi um governo de exceção. Porque se fosse ditadura, não tinha Congresso aberto. Eu, por sinal, encontrei o ministro Ulisses Guimarães uma vez lá no Congresso, falei, mas vocês estão reclamando tanto, falando que é ditadura, tem uma coisa aí que acaba com esse. Ele falou, o quê? Eu falei, renuncia vocês todos, acaba, fecha. Leva a chave para ele, faz igual o cara do Supremo fez, levou a chave para ele, só quer, então, acaba com isso na mesma hora. Ah, não, aí não, Zé, eu não vou renunciar, não. Então, vocês são coniventes. Se você mantém aqui, ele fica lá. Mas nós estávamos lá com o general Muricy, que foi um dos cabeças da Revolução,
Aí eu fui e perguntei para ele, falei, mas general, por que o senhor incendiou o prédio da União Estudantil? Aí o pai já me olhou com aquele olhar atravessado, você está tirando satisfação como? De sorte, não faz isso não. O general Muricy virou, não, eu quero responder a pergunta dele. Ele falou assim, ô Zé Altino, o problema é que esses políticos, esse povo aí, ó, e citou Fernando Henrique Serra, que tinham fugido para o Chile, não foram ameaçados de nada, nem porra nenhuma, já fugiram para o Chile e hoje se dizem perseguidos. Aí, por sinal, teve um que ontem recebeu indenização, foi perseguido na Revolução, depois eu lembro o nome dele para te falar. Você vê agora, hein? Recebeu indenização gorda, disse que foi perseguido na Revolução. Aí ele falou assim, Zé Altino, o jovem é indomável. O jovem é o idealista que nós não seguramos. Uma pessoa de idade, isso eu aprendi dele e falo como se fosse meu hoje, porque eu acho interessante falar isso. Uma pessoa de idade tem a prudência e o receio de contestar, porque quem paga a conta é os descendentes dele e os dependentes dele que vão pagar a conta. Então ele tem medo de prejudicar os próximos a ele, como eu tenho medo de, com as coisas que eu falar, prejudicar o pessoal do garimpo lá em cima. Isso é uma verdade, acontece. Aí ele falou assim, os jovens bandalham tudo, lascam tudo e ninguém segura. Aí quando eu corria com o Aureliano Chaves para falar contra a venda da Vale, nós fomos um punhado de universidade. A pergunta mais frequente que nós havíamos na universidade, o que era? O que nós podemos fazer? Aí quando você escuta um troço desse, você desanima. Você não tem participação. Eu falei N vezes com o pai. Falei, porra, pai, nós temos uma faculdade de direito. Nós nunca tivemos uma grevinha. Um aluno nunca quebrou a porra de uma cadeira aqui, pai. Que isso, pai? Esses meninos estão todos mortos. Pai, não é assim, pai. Deixa eles criar o diretório dele, deixa eles discutir política. O governo militar fechou a grande usina de grandes políticos que o país precisa. Se eles não tiverem isso, todo aluno, todo jovem inteligente, ele vai ser socialista, comunista, até os 25 anos. Agora, se continuar depois, ele é burro mesmo. Mas até 25 anos, os pendores de luta pelo socialismo, pelo sei o quê, não sabe nem o que ele está falando. Mas ele tem que participar. Ele tem que entrar na política. Os jovens croteiam o assunto. Um corrupto não fica perto de um jovem, porque já sabe que o jovem vai entregar ele na primeira esquina que encontrar. Então o conselho para a juventude é coragem. Coragem de participar. Fica quieto, chega nas eleições aí, votar não sabe nem procura a qualidade. Quem procura a qualidade tem que ser o jovem, como na nossa época, nós procurávamos a qualidade. Tanto assim que os criadores do PT eram as maiores qualidades políticas do Brasil, eram eles. Porque a procura era pelo jovem. Hoje o jovem não procura nada. Ele não quer saber. Ele vota pela simpatia, ele procura pela simpatia, ele procura pela raiva do outro. Você vê assim, quando você vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro, ele tem bagagem para ser o que é hoje no Brasil, bagagem pessoal, ele não tem. Ele representa uma vontade. Como o Lula, ele tem bagagem para ser presidente de um país igual ao nosso hoje? Não tem. Mas é um populista. Vai embora. Mas isso é o jovem que está permitindo. O jovem é 35% do nosso eleitorado. E é um causador de influência. E o espalhador seria, como era antigamente, o jovem mata a corrupção onde ele nascer. Onde ela nascer, ele mata. Porque ele entrega, ele fala, ele acha ruim, ele escroteia o assunto e irresponsavelmente ele fala, Quer dizer, agora, se ele continuar, aí não adianta mais. Você conheceu algum aqui, né? Sim. Então, isso é um conselho que eu dei para o jovem, assim, não reclame, participe. Não reclama de nada, não. Agora, se você participar, até por sinal, eu me lembro, foi em 57, nós fizemos uma reunião com o pessoal do ônibus lá em Espírito Santo, em Vitória, que queria aumentar a passagem do ônibus. E os colégios também. Aí eu falei, mas reunimos lá, não, mas não pode. Aí vai danar tudo, não teve aumentou nada, né? Esse tipo de conversa, né? Aí ele falou assim, se aumentar, nós quebramos tudo aqui. E aumentaram, Tony. E nós quebramos todos os ônibus que existiam dentro de Vitória. Só sobrou os da aviação Jucutuquara, porque ela não aumentou. Respeitamos. Teve ônibus que caiu ali naquela Praça do Saldanha, ali onde tinha aquela estrada daquele índio, jogamos lá embaixo. Quebrou tudo. Aí então, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. A partir daí houve um respeito maior. Se construiu uma sociedade melhor e politicamente melhor. Você vê que o Espírito Santo não é um primor de política, mas é um estado todo equilibrado politicamente. Ele é equilibrado. Ele não é um estado assim instável. Ele é um estado estável. Em função, até por causa da parte da riqueza dele, é promoção nossa. Mas era um estado estável politicamente, por causa do que a juventude fez lá naquela época.
É isso. Bom, é, tem muito assunto, né? Um arcabouço de conhecimento. Eu queria agradecer, Zé Altino, pela presença. Eu queria dizer o seguinte: acho que o Zé Altino fez o que muita gente às vezes vai olhar para trás e gostaria de fazer, viver a vida. Você conhece o Brasil como pouca gente, você é talvez um dos mais brasileiros de brasileiros que eu conheço. Tem paixão por esse país, como eu também tenho. Para o jovem vai o conselho da coragem. O futuro do Brasil está na sua mão, de ideias, de mudança. Mais uma vez está acontecendo coisas aí que podem gerar grandes mudanças no Brasil. Eu tenho, e disse desde o começo, eu tenho uma admiração por vocês, Altino, muito grande, pela sua família, muito grande, pelo que vocês fizeram. A gente sabe que se a gente for procurando a história do Estado, tem muito a ver com vocês, e da história do Brasil. E o garimpeiro, eu costumo dizer que tem algumas profissões do Brasil. O professor, ele é, infelizmente, ele além de educador, ele é pai, muitas vezes, porque o mundo cada vez mais complexo. O militar, eu falo do soldado, do policial, é uma classe que é muito sofrida, sai de casa, não sabe se volta, e tem hora que cada vez está ficando pior. O profissional de saúde, o médico, ele é danado, ele também trabalha sob condições que às vezes deixam muito a desejar. Então, e o garimpeiro, né? O garimpeiro a gente vê que você fez uma frase que eu achei muito importante, que é o garimpeiro, ele se deixar o garimpeiro trabalhar. Eu falo geral, o garimpeiro de pedra, o garimpeiro de minério, o garimpeiro de ouro, se deixar ele trabalhar, ele tem asa para melhorar tudo ao redor dele, porque o que ele produz vale mais do que o dinheiro. É o ouro, é a pedra, deixa trabalhar, deixa o garimpeiro crescer, deixa o garimpeiro fazer o que ele sabe fazer, que é encontrar fortuna que ninguém sabe que existe, né? E tem muita propaganda de fora falando que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. A verdade é que o Brasil é grande. O Brasil tem oportunidade para todo mundo. E um conhecimento que eu acho que a gente deve prestar muita atenção. Os estados aí, vocês que são governadores, vocês que estão pensando em serem governadores, cria coragem de fazer o seu estado grande para a gente ter um país grande, né? Então não adianta ter uma federação gigantesca com tanta coisa que está acontecendo aí e os estados pequenos, aí termina que no final das contas some tudo. Então a gente precisa de governadores fortes, precisam de pessoas que querem o bem para o estado, para cada estado ser grande, para o Brasil continuar sendo grande. Certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho uma admiração muito grande do garimpeiro, um aspecto que o brasileiro não olha, nem o governo olha. Nós não existiríamos e teria possibilidade de existir se nós não nos respeitássemos mutuamente. Como é que nós seria? Hoje aqui você não pode sair com a aliança no dedo que estão roubando sua aliança. Você não pode sair com coisa do pescoço que vão roubar você. Como é que nós existimos lá na Amazônia, tirando 1 quilo, 2 quilos de ouro, tudo pegando aquilo e carregando? E ninguém rouba. Como é que as mulheres de garimpo entram lá dentro do garimpo para fazer a vida e tudo? Porque se elas não entrarem, a agressividade do homem sobe e o ambiente fica instável. E elas confiam que vão entrar, vão receber o que é delas e ninguém toca. Uma cozinheira de garimpo ganha 20 gramas de ouro por mês. Que hoje, dinheiro de hoje são 14 mil reais. E todo mundo respeita, ninguém toca. Se não houvesse esse respeito, não existiria o garimpo. E o governo não se toca para isso. Que existe uma sociedade, não tem soldado, não tem polícia, não tem juiz, não, não tem nada para dar segurança para ninguém, nada. A segurança é a sua conduta. É segurança. E eu passei bem disso muito tanto, pude verificar isso, pude sentir isso, pude viver isso por 45 anos. E eu tenho uma vaidade imensa. Você fala coisa aí, com alguns elogios, eu nem mereço tanto assim. Mas uma coisa, eu sou vaidoso. Eu tenho muito mais vaidade pelo que eu me tornei, pelo que eu sou, do que pelo que eu tenho. O que eu tenho é a graça de ter todos os filhos muito bem, tem todos os filhos muito ágeis, todos os filhos muito participativos na sociedade, todos os filhos muito politizados. Inclusive, vem aí agora até a semana que vem, eu vou te dizer, vai fazer até uma palestra aí na União Ruralista. O meu filho, Zé Altino Machado Filho, ganhou internacionalmente o primeiro prêmio do melhor café aí em Belo Horizonte, aí agora, há 3 semanas atrás. É ele que fez aquilo foi feito por ele, de laboratório. Quer dizer, implantou na fazenda de 2 fazendeiros lá, deu tanto certo, ganhou o primeiro prêmio. Parabéns. Quer dizer, então, esses são meus filhos. E eu
Eu tinha o Xingu lá, uma propriedade de 13 mil hectares. Eu tinha uma usina elétrica lá de 2.500 cavalos. Espetáculo da usina. Tinha uma mansão aqui, mansão que eu falo assim, tinha 7 suítes, 7 casas no todo. Aí 500 metros da frente eu tinha 60 casas, mais 500 metros da frente tinha 110, era tudo ultra arrumado. Mas ultra arrumado. Aí esse filho meu aqui foi me visitar quando estava formando. Chegou lá com a nova, eu estou jogando lá um bingo de noite com o pessoal, ele me chama na varanda. Isso eu estou contando para você ver o que modifica a vida da gente. Aí estava ele e a noiva dele, que estudava em Viçosa também, veterinária. E eu tinha comprado um gado de luxo, para ele tinha custado assim, $100 mil. A sogra de luxo que estava lá. Nós estávamos esperando ele formar. Tinha até 18 barragens para criar peixe, para ele vender peixe vivo em Brasília. Aí ele me chama, pai, nós estamos felizes aqui de ver o que você fez e tal, e tal, e tal. Mas chama lá com você, pai, eu não venho para cá, minha vida não é essa. Eu sou cientista, eu vou mexer com tirar caroço de melancia, eu vou mexer com fazer um café melhor, vou mexer com isso. E eu fiquei olhando para ele assim, falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui no mato então? Por que eu aprendi a fazer ponte para cruzar esses tantos rios aqui da selva amazônica? Eu aprendi a fazer ponte em 2 dias para troco de quê? Não, pai, eu não venho. Não, mas você não precisa vir. Você vem uma vez por semana, tá tudo aí, não tem problema nenhum. Você vai casar com ela aqui, veterinária, então o gado tá aí, dá para ver. Então, ela vira para mim, sabe o que ela falou? Olha, seu Zé, eu fiz pequenos animais, eu vou cuidar de cachorro e gato. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, porra, o que é isso? E eu fiquei tão indignado, eu estava errado, porque eu devia ter combinado com ele antes. Eu me senti tão agredido por aquilo, erradamente, fui errado mesmo. E hoje eu peço perdão a ele toda vez que eu vejo. Eu falei, é desse jeito, né? Tinha tido uma briga num lugar chamado Tancredo, o pessoal lá não é de sem terra, né? Eu não acho, não aprovo nada de sem terra. Tanto assim que aqui em Valadares eu peguei pesado contra eles na época da Revolução. Mas deu uma briga de poceiros contra gente que comprou título de terra, era diferente. Eles lá tinham razão, que eles eram poceiros ocupantes de muito tempo. Falei, fui lá chamar os caras. Falei, vocês querem terra, quer casa? Vem cá, vou dar terra e casa para vocês. E fui dando. Dei tudo. Com energia, com tudo, mas fiquei assim. Falei, eu tô aqui fazendo o quê? Peguei, eu tinha já escrito alguns livros, algumas coisas do tempo que eu tinha lá, queimei aquilo tudo. Falei, pô, não fiz para nada isso aqui. Só que hoje ele se tornou realmente um cientista, que era o que ele queria. A Embrapa agora o chamou. Aí veio o estado de Rondônia. Que é uma das grandes instituições do Brasil, né? O chamou, a Valadares, por exemplo, chegou num ponto, os fazendeiros estão querendo agora jogar o café no lugar, porque ele achou uma forma de aplicar a droga do café conilon em terreno desses nossos. Porque o solo aqui de Valadares é uma maravilha para ele, é a adaptação que ele fez nos laboratórios, o café. Roraima quer que ele vai para lá, Balsas do Maranhão quer que ele vai para lá, Fortaleza quer que ele vai para lá. Eu falei, uai, quem é que estava com a razão? Eu que dei os bem para os outros ou ele que estava com a razão? Mas essas coisas me enchem de orgulho. O Jair aqui conhece uma filha que eu tenho, a Raquel, ela faz um programa para idoso lá em Brasília, onde você precisa ver. São 300 e tantos idosos que a capacidade não dá mais. Em cada cidade satélite, ela faz uns programas de idoso. Você não sabe se você ri, se você chora, se você aplaude. Os idosos se transformam completamente lá. Eles acham ocupação para fazer as coisas e já está começando a levar filho, neto, capeta lá, o trem já está congestionando. Aí ela me telefona, pai, eu preciso do auditório do Exército para fazer o dezembro lá. O auditório do Exército é muito grande, filha, são 2.000 e tantos lugares. Mas eu preciso. Aí eu ligo para o general, dá um jeito de arrumar o auditório. Aí arrumou, vai levar a velharia toda. Então você precisa ver a atuação desses filhos meus. A de São Paulo, estava na Tailândia, está não sei aonde, vai para não sei onde, vai embarcar para a Inglaterra de novo, vai para o mundo, ainda escreve o livro. A outra mora lá na Costa Rica, é presidente do Instituto Sul-Americano de Educação. Já escreveu 6 livros, fala 4 línguas. Quer dizer, eu preciso mais. Deu certo. Tá, você escreveu um livro, né? Ser pobre é uma opção. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa a você. O que faz a riqueza é a satisfação íntima. Se você estiver satisfeito, você não precisa mais nada. Se você estiver satisfeito com o que tem, com qualquer coisa, o que você precisa? Nada, você é um homem satisfeito. E hoje eu sou um homem satisfeito, onde eu cheguei, onde eu pude ir, e agradeço ao mundo o respeito que todo mundo me devota.
Mas eu fico numa felicidade, numa vaidade com isso, você precisa ver. Eu vejo. Eu derrotei todo mundo lá com a fortuna que eles tinham. Derrotei com duas coisas: com a razão e com a honestidade. Eu nunca briguei com a razão, toda vez com a honestidade. E uma coisa que eu prezei: eu nunca submeti ninguém mais fraco que eu. Se era mais fraco que eu falei, larga quieto. Vamos achar outra forma de mexer com as coisas. Mas eu nunca fiz isso. Agora, os grandes poderosos da economia, esses eram. Manda vir. Esses eram mandar bem. Mas eu agradeço muito a oportunidade Eu que sua. agradeço, e é uma honra, uma lenda viva. Mas você já viu que eu sou um falador? Quanto mais, né? Bom demais, bom demais. E também o pessoal do agro, né? Obrigado por tudo que vocês fazem pelo Brasil. Eu costumo dizer que sem o pessoal do agro, pode ter tecnologia do mundo Mas que você já for, fez a viagem? mas não tem, sem comida ninguém faz nada, né? Não, mas você já fez a viagem lá no 63? Não, Vá, vou fazer, Antônio, vou vá, fazer, vá. vou fazer, Pega o carro e vá. vou fazer. Você vai falar, existe esse Brasil? Aí, Serginho, ó, 163 pra nós, eu botar na nossa lista de lugares Pode pra botar. ir. Sobe o Beto, chega em Cuiabá ali, fazer larga avião, lá, eu vou de carro. Eu queria pedir, quem gostou do nosso conteúdo, nos seguir no YouTube, no Tony Diniz TDX, Tony Talks, no Spotify também, e no Instagram, no Tony Diniz TDX. Obrigado a todos. Saúde e prosperidade para todos nós.